Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Números, capítulo 10. É um momento, assim, super marcante. Com certeza, o povo de Israel finalmente saindo do Sinai depois de quase um ano, né? Exato. Imagina a cena. A expectativa toda, mas também o desafio. Mover tanta gente pelo deserto? Puxa vida. É uma operação gigantesca. E como eles começaram a organizar isso? O capítulo abre com algo bem específico: as trompetas de prata. Isso, duas trombetas de prata batida e não eram, digamos, instrumentos comuns. Não mesmo. Tinham propósitos bem definidos, né? Exatamente. É fascinante a complexidade da comunicação ali. Tipo assim, um toque diferente significava uma coisa. Como assim? Um toque chamava toda a comunidade para a tenda do encontro. Outro só os líderes. Tinha toque para ordenar a partida das tribos do leste, Ah, entendi. depois as do sul. E ainda um som diferente só para reunir a assembleia, mas que não era o sinal para marchar, sabe? Nossa, um sistema de sinais bem pensado. E quem era responsável por tocar? Então, essa era uma tarefa dos sacerdotes, os filhos de Arão, e foi estabelecido como uma ordenança perpétua, o que mostra o peso disso. Ou seja, não era só logística, tinha um lado espiritual forte. Sem dúvida, além de organizar a marcha, as trombetas tinham esse papel. Em guerra, o toque era um chamado para que Deus se lembrasse deles e os salvasse. Faz sentido. E nos momentos de alegria, tipo festas, luas novas, elas soavam sobre as ofertas, como um memorial diante de Deus. É essa conexão direta, sabe? Ação humana e atenção divina. Muito interessante essa dualidade. Bom, e aí? Chega o sinal visual, né? A nuvem. Pois é. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem que ficava sobre o tabernáculo se levantou. Era o sinal para partir. O grande momento. Saíram do deserto do Sinai em direção ao deserto de Parã. E a organização da marcha é aqui que fica impressionante, né? Extremamente metódica. Tudo seguindo o comando do Senhor, através de Moisés. Primeiro, iam as divisões de Judá, com Naação na liderança. Judá na frente. Isso. Depois, Issacar com Nataniel e Zebulon com Eliabe. Só depois disso é que o tabernáculo era desmontado. E quem carregava? Os gersonitas e os meraritas, famílias levitas. Eles levavam a estrutura. Entendi. E depois deles? Aí vinham as divisões de Ruben, lideradas por Elisur, Simeão por Selumiel e Gade por Eliasafé. Certo. E depois deles vinham os coatitas, outra família levita importante. Por quê? O que eles carregavam? Eles carregavam os objetos sagrados do santuário. E tinha um detalhe logístico importante. O tabernáculo tinha que ser montado no próximo acampamento antes deles chegarem com os objetos. Nossa, que planejamento. Pra tudo tá pronto. Exatamente. A sequência continuava com Efraim, Manassés e Benjamim. E por último, quem fechava a marcha? Por último, como retaguarda, vinham as divisões de Dan com Aizer, depois Azer com Pagiel e Naftali com Aira. Uma estrutura bem definida para garantir ordem e a segurança, né? Especialmente dos itens sagrados. Uma logística de dar inveja. Mas olha só, no meio dessa organização toda tem um momento bem humano. Uma conversa. Sim, o convite é Robabe. Isso. Moisés chama o cunhado midianita dele, Robabe, e diz: Olha, a gente está indo para o lugar que o Senhor prometeu. Vem com a gente, vai ser bom para você também, porque Deus prometeu coisas boas para Israel. É um convite bem direto, mas Roabe, de primeira, recusa. Diz que quer voltar para a terra dele, para o povo dele. É compreensível, né? Os laços familiares, a terra natal. Claro, mas Moisés insiste, e o argumento dele é muito interessante. O que ele diz? Ele fala: por favor, não deixe a gente. Você conhece os lugares para acampar no deserto. Você pode ser nossos olhos. Ah, ele apela para o conhecimento prático do Roabe. Reconhece a experiência dele no deserto. Exatamente. Mesmo com toda a orientação divina, a nuvem, a arca, Moisés valoriza a expertise humana, a experiência de quem conhece o terreno. E ainda reforça a oferta, né? Se vier com a gente divide as coisas boas que Deus nos der. E Roabe aceitou. O texto diz? A narrativa não fecha essa questão ali naquele momento. Deixa um suspense, sabe? O que é bem interessante sobre essa dinâmica entre fé e pragmatismo.
E falando em guia divina, a Arca da Aliança e a nuvem continuavam presentes, né? Sim, muito presentes. A arca ia na frente deles, tipo, buscando lugar de descanso, numa jornada de 3 dias, e a nuvem do Senhor cobria o povo durante o dia. É a liderança e proteção de Deus bem visíveis. E Moisés tinha orações específicas para esses momentos, né? Muito poderosos. Sim. Quando a arca partia, ele orava: Levanta-te, ó Senhor, que os teus inimigos se dispersem, que fujam de ti os teus adversários. Uma oração de batalha, de avanço. E quando paravam, Quando a arca parava, ele dizia: Volta ao Senhor para os incontáveis milhares de Israel, pedindo a presença de Deus no meio do povo durante o descanso. Mostra essa dependência total, né? Para avançar e para descansar. então, resumindo, Números 10 mostra esse povo em movimento, mas não de qualquer jeito. De forma alguma. É um movimento guiado por sinais divinos, claros, as trombetas, a nuvem, a arca, e com uma organização, assim, impressionante. A gente vê a importância da comunicação clara, da estrutura e dessa mistura interessante de liderança divina com colaboração humana, como no convite para o Joabe. Exato. Fica até uma reflexão, né? Pensando nessa ênfase toda, na ordem, nos sinais claros, na liderança divina e também na humana que a gente viu aqui. Sim. Como será que esses princípios de organização, de comunicação, de buscar orientação, como eles podem talvez nos ajudar a entender ou até aplicar em grandes jornadas ou projetos coletivos que a gente enfrenta hoje em dia?